Olá, alunos dos primeiros anos do IFAM CITA. Eu sou o professor Luiz Alberto, seu professor de História. E nós vamos começar aqui o primeiro episódio do podcast História.com Você, que é um jeito mais descontraído para revermos os temas abordados em sala de aula. Preste bastante atenção ao programa e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo grupo do Zap da sua sala, que eu vou tentar responder ou esclarecer o mais rápido possível. Os textos aqui apresentados são baseados nas nossas aulas e inspirados nos textos do professor Victor Soares. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o período antes da história, tá bom? Sobre a chamada pré-história. Mas o que é a pré-história? Bem, a diferença entre história e pré-história é que a história é um período após o surgimento da escrita. Tá entendido? E isso tem que ficar bem claro para vocês, porque é um tipo de questão bastante básica em história. Antes de criarem a escrita é pré-história. Depois da escrita nascer, chamamos de história. Sobre o desenvolvimento da escrita, a gente vai falar um pouco melhor daqui a alguns minutos. Mas se você parar para pensar, vai notar que a história é um período muito menor do que a pré-história, pois a pré-história envolve muitos milhões de anos. Daí a gente saca que a história que a gente conhece, ela começa por volta do ano 4000 a.C., ou seja, a gente está falando de um período de mais ou menos 6.000 anos da existência da história até as datas de hoje. E nesse episódio de hoje nós vamos ser bastante teóricos, porque não tem como deixar de ser teórico com tantos temas que são usados para tantas definições que nós vamos utilizar. Voltando ao início. E o que é história? Eu acabei de falar que a história designa o período após o desenvolvimento da escrita. Mas isso é uma definição meio cronológica, ou seja, ela é medida. É exatamente o que a gente usa para dividir o tempo, né? Então, o tempo cronológico. Existe uma outra definição, que é mais teórica e que eu gosto muito, mas é bem simples. A história é o estudo do desenvolvimento do ser humano no tempo. Que tal? É claro que existe muita discussão sobre esses termos, mas isso é bom para o debate que nunca deve parar. E já dizia o mineiro: presta atenção, menino. História não é o que aconteceu, história é o estudo do que aconteceu. Quando você tenta entender, quando você estuda algo que aconteceu, sendo a tentativa de compreender as motivações e as causas do que aconteceu, além das consequências de algo que aconteceu em determinado espaço de tempo, o que aconteceu em si, não é história. É fato histórico. E fatos históricos são ferramentas que os historiadores usam, mais ou menos como o dentista que usa os instrumentos no consultório, mas na faculdade ele não aprende como fazer os instrumentos, e sim como usá-los. Isso é bem básico, além de outras coisas, claro. Mas assim como os engenheiros que aprendem a usar um martelo, uma enxada, uma serra, no caso da engenharia civil, mas eles não aprendem como fazer o martelo. Aí a gente chega no ponto que eu gostaria que vocês entendessem. O historiador não vai para a faculdade para aprender as ferramentas, ou seja, os fatos históricos. Ele vai para aprender a utilizar essas ferramentas e aprender a utilizar esses fatos históricos, que são as ferramentas, e aí sim fazer a história com isso na mente. Então, temos a história como um período após o nascimento da escrita e também a história como um estudo do desenvolvimento do ser humano no tempo. Só que o termo pré-história existe, porque a criação da escrita foi algo tão importante assim, tão fundamental, que a partir do momento que a escrita foi inventada, a gente pôde compreender muito mais sobre a realidade que aquelas pessoas viviam, muito mais do que antes.
Então, após o surgimento da escrita, conhecemos melhor, né, pelos deixados, pelos os vestígios e os relatos do que estava acontecendo com aqueles povos. Compreenderam? Pessoal, qualquer dúvida, não deixe de chamar pelo Zap. Bom, antes da considerada história, nós tínhamos uma quantidade de informações deixada pelos seres humanos que era muito menor e também muito mais subjetiva, ou seja, era muito particular. E aí é o grande ponto, pois era muito difícil para se entender o que o ser humano fez, o que ele pensou, o que ele fazia, como era a sua rotina, como funcionavam suas faculdades mentais, ou seja, como o desenvolvimento dele, né, no dia a dia, como, por exemplo, o nosso ancestral que foi lá, fez uma pintura rupestre numa parede de uma caverna. O que ele quis dizer com aquilo? E hoje, né, a gente vê essas pinturas e a gente tenta entender. Mas saber exatamente o que aquilo representa é outra conversa. Mas se ele tivesse escrito, por exemplo, numa parede lá, Palmeiras não tem mundial, a gente com certeza ia saber que ele já curtia o futebol naquela época, né? Sendo prático, se a escrita existisse, seria mais fácil saber objetivamente o que aconteceu há milhares de anos e não estaríamos mergulhados numa zona obscura que fica mais clara somente a partir do advento da escrita. Então, quando os sumérios na Mesopotâmia criaram a escrita, que chamamos de escrita cuneiforme, que tem o nome de cuneiforme por ser em formato de cone, lá pelos anos 4000 a.C., a compreensão da realidade que as pessoas viviam naquele tempo é inacreditavelmente maior do que antes. Então, por isso, nós que estudamos história, dividimos o tempo em história e pré-história. E dentro da história existem várias subdivisões também. Tem a história antiga, né, chamada Idade Média, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e, enfim, a Idade Contemporânea, que são esses maravilhosos tempos que vivemos hoje, que começou a contar a partir da Revolução Francesa. Mas vamos voltar e falar sobre a pré-história mais um pouquinho e mais especificamente sobre as subdivisões da pré-história, ou seja, o Paleolítico e o Neolítico. Tudo ok, moçada? Dúvidas no Zap, por favor. Vocês estão lembrados dos slides que eu mostrei na sala de aula? Então vamos lá. Paleo, que significa vermelho, e lítico, que significa pedra. Então, paleolítico, perdão pessoal, paleo significa velho, perdão, e lítico significa pedra. Então, paleolítico significa pedra velha ou pedra lascada. E neolítico significa pedra nova ou pedra polida. Enfim, o período paleolítico iniciou-se mais ou menos 2 milhões e 500 mil anos atrás. E temos uma característica que vocês têm que saber. Presta atenção, menino. A economia do período paleolítico era coletora, ou seja, o cidadão acordava e saía para coletar frutos e demais alimentos para se alimentar e alimentar sua família. Eles não produziam nada, só coletavam os bens da natureza. E também não repunham nada, só extraíam. E a segunda característica desse período paleolítico era que eles eram nômades, pois quando acabavam os recursos alimentares aonde eles se encontravam, eles mudavam para outros locais onde havia alimento disponível. Então, nômades são chamados aqueles que não têm moradia fixa. Provavelmente, eles também não tinham noção sobre propriedade privada. Chegavam em determinado local não ocupado e se assentavam até ir embora. Esses seres humanos andavam em grupos familiares pequenos, que hoje chamamos de clãs, e a reprodução deles, na maioria das vezes, se dava entre os próprios familiares, que nós chamamos hoje de endogamia.
ou seja, relações endogâmicas. É meio bizarro isso nos dias de hoje, mas era assim, pelo menos como mostram os estudos. Foi nesse período que o homem antigo dominou o fogo e começaram a decorar as paredes com as pinturas rupestres, além dos instrumentos rudimentares, como as lanças. E após o domínio do fogo, os homens puderam se alimentar melhor, viver mais, já que o alimento assado ou cozido mata bactérias e faz uma digestão melhor. Já no Neolítico, a sua maior característica é que, e isso é básico, hein? Prestem atenção. Para entender o Neolítico, o que separa o Paleolítico do Neolítico, e você pode até fazer uma tatuagem dessa aí. A maior diferença é a revolução agrícola, quando deixaram de ser nômades para serem sedentários. E isso aconteceu há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Seguindo, daí nós entramos no período paleolítico. A economia desse período, desculpem, no período neolítico. Nós entramos no período neolítico e a economia desse período começa a ser produtora, pois os seres humanos começaram a plantar, principalmente perto dos rios. Isso é muito importante lembrar. Fique ligado. Quando se fala do nascimento da agricultura, a gente fala do crescimento também dos grupos familiares, havendo a necessidade de semear mais para produzir mais. E a dieta, a forma, as coisas que eles comiam, foi mudada consideravelmente com o início da Revolução Agrícola. Os carboidratos, tanto do trigo quanto do milho, começaram a ser suas principais fontes de energia. E por que isso é importante? Porque com barriga cheia a moçada ficava mais tempo sem comer, diferentemente dos nômades que comiam durante o tempo todo. Achavam a fruta, já comiam. E com o aumento da produção dos alimentos, houve a necessidade de utensílios para armazená-los e para prepará-los. Criaram as cerâmicas, pois antes, por serem nômades, eles não tinham necessidade de armazenamento. Coletavam, comiam e iam embora. E com a revolução da agricultura, houve a necessidade de guardar sementes e a especialização e a divisão dos trabalhos entre os membros do grupo. Daí uns ficavam ligados em caçar, outros focados no plantio, outros em fazer cerâmicas, né? Então, cada um fazia uma parte dentro daquele grupo e para ajudar todos, cada um fazia separado para ajudar a todos. E nessa época surgiram os primeiros monumentos megalíticos, que eram feitos de grandes rochas, geralmente, né? E acredita-se que para funcionar como monumentos funerários, para homenagear alguém que morreu, ou para demarcar onde estava enterrado. A ideia era essa, mas como tudo na história, a gente não tem tanta certeza assim, né? Então, o monumento megalítico mais famoso na atualidade é Stonehenge, fica na Inglaterra. Dá uma procurada no Google, existem muitas fotos e informações sobre Stonehenge. A outra característica do período neolítico é o sedentarismo, que eu já falei aqui. Mas vamos deixar bem claro, o sedentarismo é o oposto do nomadismo. O homem sedentário é mais ou menos como o cara que fica o dia inteiro jogando Free Fire e a mãe chega e diz: ô sedentário, vê se vai fazer outra coisa na vida aí. Daí você, meio cheio de razão, fala: pô mãe, todos nós somos sedentários, você também é sedentária. Bom, aí quando ela pegar o chinelo para jogar em você, tem que explicar antes: mãe, somos todos sedentários, porque vivemos em uma casa. Daí vai ser uma boa hora para você falar para ela que está aprendendo história. Outra característica do Neolítico é a domesticação dos animais. Provavelmente o primeiro animal a ser domesticado foi o cachorro, que servia como alarme natural contra invasões de pessoas e de animais, outros animais. Tipo o cachorro raiz, não desses de hoje que dormem na cama dos seus donos. Brincadeirinha, né? Mas é muito legal ter um pet, né? Nessa época, o homem começou
a abandonar a pedra e entra na idade da metalurgia, no período conhecido como Idade dos Metais. Primeiro ele vai trabalhar bastante com o cobre, depois com o estanho. Aí chegou num determinado dia que eles juntaram os dois, o cobre e o estanho, e criaram o bronze. Aí chegou a Idade do Bronze, com que fez com que se criassem materiais mais elaborados com melhor qualidade. Bom, a gente logo imagina que eles faziam, desde o início, espadas, escudos, armaduras, mas não. Faziam sim utensílios e ferramentas de melhor qualidade, machados, martelos, enxadas e, logo em seguida, as coisas de ferro, ao invés de madeira e pedra. Nesse período, o Neolítico, que começou mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, acabou por volta do ano 4.000 antes de Cristo. Mas e por quê? Por causa da invenção da escrita. Os sumérios mesopotâmios, ao criarem a escrita, acabaram também com o Neolítico e a pré-história. Então, mataram dois coelhos. Quando criaram a escrita, acabou com o Neolítico, porque já começaram a desenvolver outras tecnologias, e com a pré-história, que começou a poder ser contada a partir do que eles começaram a escrever. Já a pré-história no Brasil e na América é um pouco confusa, mas também é muito importante. Tem a teoria do Estreito de Bering, e os homens atravessaram lá, mais ou menos há 18.000 anos, o Estreito de Bering e adentraram através da Ásia para o Alasca, e no nosso continente. Então isso facilitou, foi chegando aos poucos, saindo da África. Mas existem achados de utensílios no Brasil e na América Latina que datam de mais ou menos 50.000 anos antes de Cristo, que poderiam justificar a presença do homem já nesse tempo aqui. Mas ainda não é totalmente reconhecido pela comunidade científica. E também o uso de jangadas vindas da Austrália e da África também é uma teoria bastante aceita para a chegada do homem aqui no continente americano. Mas tudo isso ainda são bases de estudos, ainda não é muito ainda considerado como verdade. Vamos lembrar que o ser humano tem origem na África e foi se espalhando por todo o globo terrestre e se adaptando às condições de cada local. Mas uma coisa é certa, somos, mesmo com todas as diferenças, somos iguais. Nós somos seres humanos, seres Homo sapiens sapiens. Entendido, pessoal? Então, muito obrigado, fiquem atentos, que tão logo eu tenha nos novos episódios, vou postar por aqui, tá? Qualquer coisa, chama no zap. Um abraço a todos.